Olá, pessoal! Tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Se Liga na História. Hoje vamos mergulhar fundo em uma das jornadas mais ousadas e transformadoras da humanidade. Em uma era onde o mapa do mundo ainda tinha vastos espaços em branco e monstros marinhos eram desenhados nas bordas do desconhecido, um pequeno reino europeu ousou sonhar com o impossível: chegar às Índias por mar. A história que você aprendeu na escola sobre Vasco da Gama, o herói que abriu o caminho das especiarias, é apenas a ponta do iceberg. Esqueça a narrativa simplificada de um explorador corajoso. E se eu te disser que sua viagem pioneira foi, na verdade, uma operação militar disfarçada, marcada por doenças terríveis que dizimaram sua tripulação, como o devastador escorbuto? E que as negociações com reinos poderosos na Índia estiveram à beira do fracasso total, salvas não pela diplomacia, mas pela força? Prepare-se, porque vamos desvendar os segredos sombrios e as complexas verdades por trás do homem que ligou dois mundos. Vamos expor os atos de violência e a mentalidade implacável que não apenas garantiram o sucesso da missão, mas também lançaram as bases para séculos de império e conflito. Esta é a história que não está nos livros didáticos. A escolha de Vasco da Gama para liderar a expedição mais ambiciosa de Portugal não foi um acaso, mas uma decisão estratégica e calculada do rei Dom Manuel. Gama não era um cartógrafo, um astrônomo ou um estudioso do mar. Ele era, antes de tudo, um nobre e um militar de temperamento implacável, um homem da Ordem de Santiago, cuja lealdade à coroa era inquestionável. O rei não precisava de um explorador sonhador, mas de um comandante capaz de impor disciplina de ferro numa viagem onde a morte era uma companheira constante. A tarefa de planeamento logístico, a complexa teia de suprimentos, equipamentos e financiamento, havia sido inicialmente confiada a seu pai, Estevão da Gama. Com a morte do pai, a responsabilidade recaiu sobre Vasco. Ele herdou os planos, mas trouxe algo que o projeto desesperadamente necessitava: a firmeza. Alguns diriam a brutalidade, essencial para comandar uma tripulação rumo ao desconhecido, onde o motim era um risco tão real quanto as tempestades. A frota que se reuniu no Tejo em julho de 1497 não impressionava pelo tamanho. Apenas 4 embarcações. 2 naus, a São Gabriel, comandada por Vasco, e a São Rafael, por seu irmão Paulo da Gama. A elas se juntava a caravela Bérrio, mais ágil, e uma naveta de mantimentos destinada a ser sacrificada ao longo do caminho. A bordo, cerca de 170 homens. Marinheiros, soldados, padres para a missão evangelizadora e até degredados, criminosos enviados para as missões mais perigosas em terra. A missão era monumental e dupla. O objetivo principal era econômico: encontrar o caminho marítimo direto para as Índias e quebrar o estrangulamento comercial imposto por árabes, otomanos e venezianos, que controlavam as lucrativas rotas terrestres da seda e das especiarias. Pimenta, cravo, canela e noz moscada valiam mais que ouro na Europa. Mas havia também um forte impulso religioso: a busca pelo mítico reino cristão do Preste João, um potencial aliado contra o poder islâmico. A viagem foi uma prova de resistência extrema. Em vez de abraçar a costa africana, como seus predecessores, Gama executou uma manobra audaciosa, a Volta do Mar. Ele navegou para o oeste, embrenhando-se no Atlântico Sul, para apanhar ventos mais favoráveis que o impulsionariam diretamente para o sul da África. Após contornar o já conhecido, mas sempre temido, Cabo da Boa Esperança, eles entraram em águas completamente desconhecidas no Oceano Índico. O mapa acabava ali. Aqui, a grande inovação não foi apenas a coragem, mas a estratégia náutica. Eles passaram 96 dias consecutivos no mar aberto, sem avistar terra, uma façanha de navegação e resistência psicológica sem precedentes para os europeus. Esta longa travessia foi projetada para evitar as correntes costeiras hostis
e os califados que dominavam o litoral africano. A bordo, o cenário transformou-se num inferno flutuante. O escorbuto, a peste do mar, começou a dizimar a tripulação. Gengivas sangravam e inchavam, dentes caíam, e os homens apodreciam vivos, com feridas que não cicatrizavam. Os alimentos, como biscoitos e carne seca, enchiam-se de larvas, e a água potável tornou-se um lodo fétido e imundo. O moral despencou, e a morte era uma visita diária. A chave para a travessia do Oceano Índico foi a descoberta das monções. Não uma descoberta para os locais, claro, mas para os portugueses. Guiados por um piloto árabe contratado em Malindi, eles aprenderam a usar os ventos sazonais que sopravam do sudoeste, empurrando-os diretamente para a costa da Índia. Esse conhecimento foi o divisor de águas entre o fracasso quase certo e a possibilidade de sucesso. Quando finalmente avistaram terra na costa de Malindi, no atual Quênia, estavam no limite da sua resistência física e mental. O sultão local, Rivaldo de Mombasa, recebeu-os com uma cautelosa hospitalidade, fornecendo-lhes água fresca, frutas e, o mais importante, o piloto que os guiaria através do oceano. Chegar a Calicut em maio de 1498, após 10 meses de viagem, não foi um final feliz, mas o início de um perigoso e complexo jogo político. Calicut era o epicentro do comércio de especiarias, um porto cosmopolita e rico, dominado por experientes mercadores árabes que imediatamente viram os recém-chegados como uma ameaça existencial ao seu monopólio. O Samorim, o governante hindu de Calicut, ficou abertamente desdenhoso com os presentes oferecidos pelos portugueses: potes de mel, tecidos de lã, chapéus e contas de vidro. Para uma corte acostumada a receber ouro e sedas, a oferta era insultuosa. Vasco da Gama, o militar pragmático, não era um diplomata. Sua abordagem foi direta, arrogante e desprovida da subtileza necessária para a intriga da corte. As negociações foram tensas desde o início, marcadas por uma profunda desconfiança mútua. Os comerciantes árabes, influentes na corte do Samorim, sussurravam que os portugueses não eram mercadores, mas piratas. Gama, por sua vez, chegou a ser detido brevemente, aumentando a paranoia e a hostilidade. Ele conseguiu carregar uma pequena quantidade de especiarias, mas partiu sob um clima de ameaça iminente. A volta para casa foi um pesadelo ainda maior que a ida. Ignorando os avisos sobre o padrão das monções, eles partiram na época errada e levaram 132 dias para cruzar o Índico, contra os 23 da ida. Combates esporádicos com navios locais eclodiram. A São Rafael, danificada e com a tripulação dizimada, teve de ser abandonada e incendiada. E o escorbuto, o inimigo silencioso, atacou com uma fúria renovada, matando dezenas de homens, incluindo o próprio irmão de Vasco, Paulo da Gama. Dos cerca de 170 homens que partiram de Lisboa com sonhos de glória e riqueza, apenas 55 viram novamente as margens do Tejo. 2 dos 4 navios perderam-se para sempre. O preço humano da expedição foi altíssimo, uma tragédia de proporções épicas. Mas, para a coroa portuguesa, o cálculo frio da geopolítica e da economia prevaleceu. O lucro obtido com as poucas especiarias que retornaram cobriu múltiplas vezes o custo da expedição. Mais importante, Vasco da Gama provou que o caminho existia. Ele não apenas abriu uma rota, mas escancarou a porta para um império global, iniciando uma era de domínio português no comércio de especiarias e, consequentemente, de colonialismo, violência e conflitos que moldariam o curso da história mundial. Então, a verdadeira saga de Vasco da Gama vai muito além do descobrimento. Foi uma mistura de avanço náutico genial, sofrimento humano inimaginável e uma inflexível determinação que mudou o planeta para sempre. A abertura da rota marítima para a Índia quebrou o monopólio que mercadores venezianos e árabes detinham sobre o comércio de especiarias, transferindo o centro da riqueza e do poder global para o Atlântico. De repente,
Lisboa se tornou o empório mais importante da Europa. Mas essa mudança não foi pacífica. A viagem de Gama não foi só sobre encontrar um caminho. Foi sobre impor um novo poder. Ela marcou o início de séculos de colonialismo europeu na Ásia, um legado complexo e muitas vezes brutal de dominação militar e exploração econômica. A cruz e a espada chegaram juntas, e o mundo nunca mais foi o mesmo. A história de Gama é, portanto, um lembrete poderoso de que os grandes feitos da exploração frequentemente caminham lado a lado com a conquista e a subjugação. E aí, você já conhecia todos esses detalhes e as profundas consequências dessa jornada épica? A história é feita de luzes e sombras, e a saga de Vasco da Gama é um exemplo perfeito disso. Deixa seu like para fortalecer o canal e nos ajudar a trazer mais histórias como esta. Comenta aqui embaixo qual parte te chocou mais. Foi a brutalidade, a coragem ou a dimensão do impacto global? Compartilha esse vídeo com aquele amigo que adora uma boa história, daquelas que nos fazem pensar. E claro, não esquece de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. Cada inscrição, cada like e cada comentário de vocês é o combustível fundamental para a nossa jornada aqui no Se Liga na História. Nosso objetivo é continuar desbravando o passado para entender melhor o nosso presente. Espero que tenha curtido essa viagem no tempo e te vejo no próximo vídeo. Até a próxima!